O poder que você ignora todos os dias está definindo a sua vida, mesmo quando você não percebe. E o mais perigoso é que ele não faz barulho, não pede atenção, não avisa quando está te sabotando. Ele simplesmente age em silêncio, moldando suas decisões, seus comportamentos e, no final, os seus resultados. E enquanto você continua olhando para fora, tentando mudar as circunstâncias, culpando o ambiente, esperando o momento certo, esse poder continua ali, sendo desperdiçado. Porque a verdade é simples, direta e talvez desconfortável. Você não está onde gostaria não por falta de oportunidade, mas por não usar aquilo que já tem. Agora presta atenção nisso. Existe uma força dentro de você que atua o tempo inteiro. Quando você acorda, quando você pensa, quando você decide, quando você reage. Essa força determina se você avança ou se trava, se insiste ou desiste, se constrói ou se sabota. E o problema não é não ter esse poder. O problema é ignorá-lo. É deixar ele no automático. É permitir que ele seja guiado por impulsos, por emoções momentâneas, por padrões antigos que já não fazem sentido. Você já percebeu como, muitas vezes, você sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não faz? Não é falta de informação, não é falta de capacidade, é falta de domínio sobre esse poder invisível, porque ele não está no conhecimento, está na execução. Está na escolha que você faz quando ninguém está vendo. Está no momento em que você decide entre o fácil e o necessário. E aqui está algo que pouca gente tem coragem de encarar. A sua vida atual é um reflexo direto de como você tem usado esse poder. Cada decisão adiada, cada reação impulsiva, cada vez que você escolheu o conforto em vez do crescimento, tudo isso foi moldando o caminho que você está hoje. Não foi o acaso. Não foi sorte, foi padrão. E padrões constroem destinos, mas existe algo ainda mais profundo. Esse poder não apenas influencia suas ações, ele molda a forma como você enxerga o mundo. Ele define o que você acredita ser possível, o que você acha que merece, o quanto você está disposto a insistir. E se esse poder está mal direcionado, você começa a limitar a si mesmo sem perceber. Começa a aceitar menos, a se contentar com pouco, a duvidar das próprias capacidades. E tudo isso acontece em silêncio. Enquanto isso, as pessoas que parecem avançar, crescer, conquistar, não são necessariamente mais talentosas. Elas apenas aprenderam a usar esse poder de forma consciente. Elas decidiram não deixar a própria mente no controle automático. Elas entenderam que não dá para confiar em emoções passageiras, em vontades momentâneas, em impulsos instáveis. Elas assumiram o controle, e isso muda tudo. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante porque não estava com vontade? Quantas vezes você reagiu no calor do momento e depois se arrependeu? Quantas vezes você começou algo e abandonou no meio do caminho? Isso não é coincidência. Isso é o resultado de um poder mal utilizado. E o mais curioso é que você já sentiu esse poder funcionando a seu favor. Já teve momentos em que você decidiu agir mesmo sem vontade. Já teve momentos em que você se manteve firme, mesmo com dificuldade. Já teve momentos em que você fez o que precisava ser feito e sentiu o impacto disso. A diferença é que esses momentos foram raros, não constantes, porque faltou consistência, faltou transformar isso em padrão. Agora imagina o que aconteceria se isso fosse o seu normal. Se agir com disciplina não fosse exceção, mas regra. Se manter o foco não fosse difícil, mas natural. Se escolher o certo em vez do fácil fosse automático, sua vida seria completamente diferente. E isso não é exagero, é consequência. Mas para chegar nesse nível, você precisa parar de ignorar esse poder. Precisa parar de tratar suas decisões como algo pequeno. Porque são essas pequenas escolhas que definem tudo. O que você faz hoje, o que você adia hoje, o que você aceita hoje,
Tudo isso constrói o que você vai viver amanhã. E aqui está uma verdade que pode mudar sua forma de pensar. Você não perde a vida de uma vez. Você perde em pequenas decisões, em pequenas concessões, em pequenas desistências. E da mesma forma, você não constrói uma vida forte de uma vez. Você constrói nos detalhes, na repetição, na disciplina diária. Agora pensa no seguinte: existe um momento antes de toda a ação. Um momento rápido, quase imperceptível, onde você decide. Decide se vai agir ou não, se vai continuar ou parar, se vai focar ou se distrair. Esse momento é onde o poder está. E a maioria das pessoas perde exatamente ali. Porque não percebe. Age no automático. Segue o impulso. E depois lida com as consequências. Mas quem aprende a reconhecer esse momento, muda o jogo. Porque passa a ter escolha. Passa a decidir conscientemente. Passa a usar esse poder de forma intencional. E isso cria uma diferença enorme ao longo do tempo. Agora deixa eu te mostrar algo que talvez você nunca tenha pensado. O problema não é você não ter disciplina o tempo todo. O problema é você não usar esse poder nos momentos certos. Porque são esses momentos que definem o resultado. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser consistente quando importa. E isso exige algo que muita gente evita. Consciência. Estar presente. Observar o que está acontecendo dentro de você. Perceber seus padrões. Questionar suas reações. Porque sem isso, você continua no automático. E quem vive no automático não controla o próprio destino. Enquanto isso, o mundo vai continuar te testando. Vai trazer distrações, vai trazer dificuldades, vai trazer situações que vão puxar você para o caminho mais fácil. E se você não estiver preparado, vai ceder, vai reagir, vai repetir os mesmos padrões. Mas quando você decide usar esse poder de forma consciente, algo muda. Você começa a pausar antes de agir. Começa a pensar antes de reagir. Começa a escolher com mais clareza. E essas pequenas mudanças começam a se acumular. E com o tempo, viram resultados. E aqui está o ponto onde tudo se transforma. Quando você percebe que não precisa mudar o mundo para mudar sua vida. Precisa mudar como você usa esse poder. Porque o controle nunca esteve fora, sempre esteve dentro. E sempre vai estar. Talvez você esteja esperando o momento certo, esperando se sentir preparado, esperando ter mais confiança. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse momento não chega. O que chega é a decisão. E essa decisão acontece agora, no presente, no momento em que você escolhe agir diferente. Você não precisa fazer tudo perfeito, precisa começar. Precisa usar esse poder nas pequenas coisas. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Continuar, mesmo cansado. Escolher o difícil quando ele é necessário. Porque é assim que se constrói algo sólido. E vai ter resistência. Vai ter dias em que vai parecer que nada está funcionando. Vai ter momentos em que você vai querer voltar para o automático. E é exatamente aí que esse poder se prova. Não nos momentos fáceis, mas nos momentos difíceis. Porque qualquer pessoa pode agir bem quando tudo está certo. Mas poucos conseguem manter o controle quando tudo está difícil. E são esses poucos que avançam. São esses poucos que constroem. São esses poucos que chegam onde a maioria nunca chega. Agora presta muita atenção nisso. Você já tem o que precisa. Já tem o poder. Já tem a capacidade. O que falta é usar. O que falta é assumir. O que falta é parar de ignorar. E se você continuar ignorando, nada muda. Pode assistir 1000 vídeos, pode aprender várias técnicas, pode buscar motivação o tempo todo. Se não usar, não adianta. Porque conhecimento sem ação não transforma nada. Mas se você decide usar, mesmo que pouco, mesmo que imperfeito, tudo começa a mudar. Porque ação cria resultado. Resultado cria confiança. Confiança cria mais ação. E assim você entra em um ciclo positivo. E esse ciclo começa com uma escolha simples: usar ou ignorar,
agir ou adiar, construir ou continuar no mesmo lugar. E se você chegou até aqui, alguma coisa dentro de você já sabe a resposta. Já entendeu que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Já percebeu que o problema nunca foi falta de capacidade, mas falta de uso. Então agora é o momento. O momento de parar de ignorar esse poder. O momento de assumir o controle. O momento de começar a agir com intenção. E eu quero que você faça algo agora. Comente aqui. Eu uso meu poder. Não é só uma frase. É um compromisso. É você dizendo para si mesmo que não vai mais viver no automático, que não vai mais desperdiçar o que tem. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like e se inscreve no canal. Porque aqui você não vai encontrar distração, vai encontrar direção. E no final, tudo se resume a isso. Ou você usa o poder que já tem, ou continua vivendo abaixo do que poderia. E agora, a escolha é sua.